E se alguns dos vegetais mais saudáveis simplesmente desapareceram dos nossos pratos há muito tempo? Os fazendeiros medievais cultivavam 15 superalimentos incríveis que a maioria das pessoas esqueceu completamente. Vamos descobrir o que perdemos ao longo do caminho. Skirret, a raiz real. Primeiro temos o skirret, essa raiz superestrela da Idade Média que misteriosamente desapareceu da agricultura moderna. Diferente das cenouras populares de hoje que exigem atenção constante, o skirret era a cultura perfeita de baixa manutenção. Uma vez plantadas, essas raízes doces se multiplicavam silenciosamente no subsolo, criando um tesouro escondido de comida com quase nenhum esforço dos fazendeiros. É como ter uma poupança que cultiva vegetais em vez de render juros. O sabor é o que tornava o skirret verdadeiramente especial. Naturalmente mais doce que cenouras ou pastinacas, essas raízes brancas e finas eram tão deliciosas que conquistaram fãs da realeza. A nobreza medieval não se cansava delas e exigia que fossem cultivadas nos jardins dos palácios. O que tornava o skirret particularmente valioso nos tempos medievais era sua confiabilidade durante invernos rigorosos, quando outras culturas falhavam. Essas raízes resistentes continuavam fornecendo nutrição. Textos agrícolas antigos as descreviam como o conforto da mesa do pobre quando os campos jaziam estéreis. Talvez o mais impressionante seja a versatilidade do skirret. Cozinheiros medievais os assavam, ferviam, adicionavam a ensopados e até faziam tortas doces com eles. Eram essencialmente o equivalente medieval das batatas antes das batatas chegarem à Europa. Mas em algum lugar do caminho, esse vegetal incrível desapareceu. Na obscuridade, a agricultura moderna favoreceu raízes de crescimento mais rápido e maiores. Alexanders, a iguaria ambiciosa. Enquanto isso, outra planta esquecida estava causando sensação nos jardins medievais. Os romanos primeiro trouxeram esta planta ousada para a Grã-Bretanha, onde os fazendeiros medievais rapidamente se apaixonaram por ela. Mas o Alexanders não se contentava em ficar em fileiras organizadas no jardim. Este vegetal tinha a ambição de uma erva daninha e o sabor de uma iguaria. O que tornava o Alexanders especial era que cada parte era comestível. Caules, folhas, flores, raízes e sementes. As pessoas medievais comiam os brotos jovens como aipo, usavam as flores em saladas e moíam as sementes como substituto da pimenta. As folhas adicionavam um sabor estranho, mas agradável, entre salsa e aipo, às sopas e ensopados. A planta cresce até 1,8 metros de altura com flores amarelas brilhantes, que atraem insetos benéficos. Prospera em áreas costeiras, penhascos e beiras de estrada sem ajuda humana. É o vegetal freelancer do mundo das plantas, aparecendo sem ser convidado, mas fazendo um bom trabalho. Apesar de sua utilidade, o Alexanders gradualmente desapareceu de nossas dietas. Por volta de 1700, o aipo havia tomado seu lugar nos jardins e cozinhas da Europa. Bom rei Henrique, o provedor confiável. Enquanto o Alexander se espalhava ousadamente por toda parte, outro favorito medieval tinha uma presença mais digna nos jardins. Porque uma das plantas mais úteis da Idade Média desapareceu dos nossos jardins? O bom rei Henrique merece um retorno. Diferente do rebelde Alexanders, o bom rei Henrique começa com um mistério. Ninguém sabe por que recebeu esse nome real. O que sabemos é que estava em toda parte na Europa medieval, crescendo tanto selvagem quanto em jardins cuidadosamente cuidados. Cultivar bom rei. Henrique é tão fácil quanto acumular poeira numa estante. Praticamente se cuida sozinho, brotando, ano após ano sem replantio. Se as plantas pudessem preencher currículos, o bom rei Henrique listaria extrema confiabilidade como sua principal habilidade. O valor nutricional impressionaria especialistas modernos em saúde. Contém mais ferro que espinafre e altos níveis de vitamina C, nutrientes críticos frequentemente ausentes nas dietas medievais. Durante a escassez de alimentos na primavera, suas folhas precoces forneciam nutrição vital. Cozinheiros medievais usavam os brotos jovens como aspargos, folhas maduras como espinafre e botões florais como pequenos brócolis. Era a versão medieval de um utensílio de cozinha 3 em 1, exceto que realmente funcionava.
Salsifi, o vegetal ostra. É uma raiz? É uma ostra? Os fazendeiros medievais não tinham certeza do que pensar do salsifi. Este vegetal de raiz estranha tem um dos sabores mais peculiares do reino vegetal. O salsifi é o equivalente vegetal de alguém que aparece numa festa à fantasia vestido de frutos do mar, só para ganhar o prêmio de fantasia mais convincente. Quando cozido adequadamente, o salsifi genuinamente tem gosto de ostras. Esta qualidade estranha o tornava incrivelmente valioso nos tempos medievais, especialmente para pessoas religiosas que não podiam comer carne ou peixe em certos dias. Dois tipos existiam nos jardins medievais: salsifi branco e salsifi preto. Ambos têm raízes longas e finas com casca escura que deve ser descascada antes do cozimento. Sob essa casca feia se esconde uma iguaria gourmet. O inverno fazia o salsifi realmente brilhar. Era um dos poucos vegetais frescos disponível durante os meses mais frios, permanecendo no solo através de temperaturas congelantes. As pessoas medievais simplesmente o desenterravam conforme necessário durante o inverno. Néspera, a iguaria paciente. Falando em aparência incomum, as pessoas medievais tinham um outro favorito que os modernos achariam verdadeiramente bizarro. Se alguém servisse uma fruta enrugada e mole hoje, a maioria das pessoas educadamente recusaria. Mas os medievais consideravam uma iguaria que valia a pena esperar. A néspera parece uma maçã pequena e marrom com um fundo aberto, mostrando suas 5 sementes. Fresca da árvore, é dura como pedra e tão amarga que é completamente incomível. Mas os jardineiros medievais conheciam seu segredo. As nésperas precisam apodrecer antes de comer. Uma vez devidamente apodrecida, a polpa da néspera se transforma numa consistência doce de molho de maçã com canela que as pessoas medievais adoravam. Livros de receitas dos anos 1200 contêm dúzias de receitas para tortas, geleias e vinhos de néspera. O que tornava as nésperas especiais era seu timing. Amadurecem no final do outono e eram uma das últimas frutas frescas antes do inverno. Depois de apodrecer, podiam ser armazenadas por mais algumas semanas, fornecendo raros doces durante os dias mais escuros do ano. Estelaria, o superalimento invasor. Enquanto as nésperas exigiam paciência, nosso próximo vegetal esquecido estava quase ansioso demais para agradar. Diferente da exigente néspera com sua necessidade de tratamento especial, a estelaria não tinha grande história de cultivo. Estava simplesmente em toda parte. Esta pequena planta de folhas com flores brancas delicadas aparecia em cada jardim, campo e caminho pela Europa medieval. A estelaria é como aquele convidado não convidado que aparece em toda festa, mas traz comida suficiente para deixar todos felizes com isso. Fazendeiros medievais não plantavam estelaria. Não conseguiriam impedi-la se tentassem. Cresce em qualquer solo, brota em qualquer estação acima do congelamento e produz milhares de sementes de cada planta. Em vez de apenas arrancá-la, como erva daninha, as pessoas medievais reconheceram seu valor e a colheram como comida grátis. As folhas tenras podiam ser coletadas o ano todo na maioria dos lugares. A estelaria fresca contém cerca de 7 vezes mais vitamina C que um peso igual de laranjas. Se vegetais tivessem títulos medievais, a estelaria seria provedora real de vitamina C quando nada mais está crescendo. Escorcioneira, o remédio mal nomeado. Enquanto a estelaria lutava por respeito, outro vegetal medieval sofria com seu nome infeliz. Ninguém quer comer algo chamado escorcioneira. Parece doença, não é? Desculpe, não posso ir à escola. Hoje, estou com um caso ruim de escorcioneira. Ainda assim, este vegetal infelizmente nomeado era básico nos jardins medievais. O nome vem da palavra italiana scorzone, que significa cobra venenosa. Os primeiros herbalistas acreditavam que esta raiz de casca preta podia curar picadas de cobra. Embora essa afirmação médica tenha se provado falsa, as pessoas medievais descobriram algo mais valioso. A escorcioneira era deliciosa e incrivelmente nutritiva. Frequentemente confundida com salsifi preto, seus parentes próximos, a escorcioneira tem uma raiz mais longa e reta com casca preta e polpa branca por dentro.
O sabor é mais suave e doce que o salsify, com dicas sutis de aspargo e nozes. O que tornava a excursioneira notável eram suas habilidades de armazenamento. Colhida no outono, essas raízes podiam ser enterradas em areia numa adega fria e permaneceriam frescas até o verão seguinte. Cebolinha chinesa. Os impostores asiáticos. Estranhamente, as cebolinhas chinesas não são nem da China, nem são verdadeiras cebolas. São a versão medieval vegetal daqueles produtos falsificados que de alguma forma funcionam melhor que os originais. A origem real das cebolinhas chinesas é o leste asiático, provavelmente chegando à Europa através de rotas comerciais por volta de 1200. Os fazendeiros medievais apreciavam esta planta versátil que fornecia verduras frescas ano após ano. O que as tornava especiais? São perenes, significando que uma vez plantadas, retornam ano após ano sem replantio. Cada planta gradualmente se multiplica, formando touceiras que podem ser divididas. Um texto medieval de jardinagem afirma que uma única planta de cebolinha chinesa podia alimentar uma família por 10 anos através de divisão constante. Erva boa, a erva daninha chefe-mestre. Enquanto isso, outra planta incompreendida estava lutando por reconhecimento. Diferente das cebolinhas chinesas que os fazendeiros medievais plantavam deliberadamente, a erva boa simplesmente aparecia. Este, verde selvagem, se voluntariava em campos, jardins e lugares abandonados por toda a Europa, e as pessoas medievais foram inteligentes o suficiente para comê-la, em vez de apenas arrancá-la. A erva boa é basicamente o convidado de jantar, não convidado que acaba sendo um chefe-mestre. Invadiu a festa do jardim medieval, mas trouxe presentes nutricionais suficientes para que todos perdoassem a intrusão. Estudos recentes revelaram quão nutritiva esta erva daninha realmente é. A erva boa contém mais proteína que repolho, mais ferro que espinafre e mais cálcio que couve. Se nutricionistas medievais existissem, teriam classificado a erva boa como superalimento. Levístico, a superestrela desaparecida. Enquanto a erva boa lutava por reconhecimento, outra erva estava lutando para manter seu status culinário. Porque uma erva que podia temperar tudo simplesmente desapareceu dos nossos jardins de cozinha. Diferente da erva boa que nunca teve reconhecimento adequado, o levístico era uma superestrela culinária que misteriosamente desapareceu. Soldados romanos carregavam sementes de levístico enquanto conquistavam a Europa, plantando esta erva poderosa onde quer que se estabelecessem. O sabor é intenso. Imagine aipo misturado com salsa, mas multiplicado por 10. Levístico é basicamente aipo com superpoderes. É o que o aipo seria se começasse a malhar e ficasse realmente sério sobre sabor. Cozinheiros medievais usavam levístico extensivamente. Um ramo podia temperar uma panela inteira de sopa. As folhas secas eram polvilhadas, em pratos de carne as sementes eram esmagadas para pão, até as raízes eram fervidas e comidas como pastinacas. Canônigos, o verde mal compreendido. Enquanto o levístico desaparecia, outro verde esquecido enfrentava seus próprios desafios com um nome muito confuso. Não tem nada a ver com milho. Esta confusão de nomenclatura infeliz tem atormentado os canônigos por séculos. Os canônigos recebem esse nome estranho de onde tipicamente crescem, em campos de grãos que os europeus chamavam de corn, muito antes do milho chegar da América. Estes pequenos verdes tenros aparecem naturalmente no outono após colheitas de grãos e permanecem verdes durante o inverno. Fazendeiros medievais descobriram que estes verdes selvagens de inverno não eram apenas comestíveis, mas deliciosos. Os canônigos têm um sabor suave, ligeiramente amendoado, sem nenhum amargor encontrado em muitos verdes selvagens. Tanásia, a erva exagerada. Enquanto os canônigos desapareciam dos jardins, outra planta medieval de sabor ousado enfrentava rejeição por ser simplesmente intensa demais para gostos modernos. Intensa demais para gostos modernos. Essa é a história da tanásia, uma planta que cozinheiros medievais não conseguiam viver sem, mas pessoas modernas quase completamente abandonaram. A tanásia cresce como uma perene arbustiva,
com folhas semelhantes a samambaias e flores amarelas brilhantes. Em botão, cada parte da planta embala um soco aromático poderoso, uma mistura complexa de sabores amargos, picantes e ligeiramente doces que paladares medievais desejavam. Livros de receitas medievais apresentam tanásia em tudo, desde pratos salgados a sobremesas. A especialidade da Páscoa, pudim de tanásia, combinava as folhas picadas com ovos, creme, farinha de rosca e açúcar. Depois fritava a mistura num bolo. Couve marinha. O tesouro negligenciado. Enquanto a tanásia caiu em desuso por ser ousada demais, outro vegetal esquecido sofreu o destino oposto. Cresce selvagem, não requer manutenção zero. E ainda assim, de alguma forma, esquecemos completamente dela. Crescendo ao longo de áreas costeiras do norte da Europa, a couve marinha era uma fonte valiosa de alimento para comunidades medievais. Esta planta resistente prospera em solo arenoso e salgado, onde poucas outras plantas comestíveis conseguem sobreviver. As pessoas medievais a colhiam de duas maneiras: brotos jovens branqueados na primavera similares a aspargos e folhas maduras, depois cozidas como repolho. Diferente de muitos alimentos selvagens, a couve marinha tem sabor suave e doce. O que a tornava especialmente valiosa era seu conteúdo de vitamina C, 6 vezes maior que limões por peso. Para comunidades pesqueiras, com acesso limitado a produtos frescos, a couve marinha prevenia escorbuto. Pastel. A planta de tintura azul. Enquanto a couve marinha desaparecia na obscuridade, outra planta incomum estava lutando com sua identidade dupla. Esta é verdadeiramente estranha. O pastel era principalmente cultivado para fazer tintura azul, mas as pessoas medievais também o comiam. Diferente da couve marinha, que era puramente para nutrição, o pastel vivia uma vida dupla. O pigmento azul das folhas de pastel coloria tudo, desde roupas até tinta de guerra. Antes do pastel, tentar encontrar roupas azuis era como tentar encontrar um momento de silêncio numa festa de criança. Teoricamente possível, mas altamente improvável. O estranho é que folhas jovens de pastel são perfeitamente comestíveis, antes de desenvolverem seus compostos de tintura. Fazendeiros medievais colhiam essas primeiras folhas tenras para saladas e sopas de primavera. O sabor é suave com um toque ligeiramente picante, similar a verdes de mostarda jovens. Folhas de nabo. A metade esquecida. Enquanto o pastel lutava com sua identidade como comida e tintura, outra parte humilde de vegetal estava sendo negligenciada. Todos conhecem nabos. Esses vegetais de raiz humildes que alimentaram incontáveis camponeses medievais. O que a maioria das pessoas não percebe é que fazendeiros medievais valorizavam as folhas verdes do topo tanto quanto as raízes embaixo. As folhas de nabo contêm 4 vezes mais cálcio, 3 vezes mais vitamina A e 2 vezes a proteína das raízes. Camponeses medievais cuidadosamente colhiam as folhas externas durante toda a estação de crescimento, sem danificar a raiz em desenvolvimento. Estes verdes eram básicos em sopas, ensopados e saladas medievais, adicionando seu sabor ligeiramente picante a refeições de inverno que eram sem graça. Do esquirrete às folhas de nabo, estes 15 vegetais esquecidos mostram quanto conhecimento perdemos sobre alimentos que uma vez sustentaram nossos ancestrais. Talvez seja a hora de redescobrir estes tesouros esquecidos e trazê-los de volta aos nossos pratos modernos. Se você gostou desta viagem ao passado, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários. Qual alimento da vida medieval você achou mais chocante? E lembre-se, valorize seus privilégios modernos. Eles custaram séculos de sofrimento humano para serem conquistados.